Olá a todos e todas, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa 9ª aula Festa de Iemanjá, Patrimônio Vivo da cidade do Rio Grande, Educação Patrimonial nos e com os terreiros. Então, na aula de hoje vamos falar especificamente da história da festa de Iemanjá da cidade do Rio Grande. Os seus aspectos patrimoniais, seus aspectos rituais, seus aspectos da perspectiva política, cultural, ou seja, todos os conceitos que trabalhamos até aqui relacionados patrimônio, bens culturais, bens materiais, bens imateriais, referências culturais. Hoje, especificamente, vamos aplicar e discutir e ver, né, como isso ocorre efetivamente numa das maiores celebrações a Iemanjá do Brasil, uma festa que em média reúne 100.000 pessoas. Então, uma boa aula a todos e todas e vamos lá! Festa de Iemanjá na cidade do Rio Grande. Na década de 1960, as homenagens a Iemanjá na cidade do Rio Grande, né, expandiam-se, não é? Corta. Festa de Iemanjá na cidade do Rio Grande. Na década de 60, as homenagens a Iemanjá, através das oferendas e cultos, expandiam-se não apenas na Praia do Cassino, bem como na orla da Lagoa dos Patos e do Saco da Mangueira. É no espaço percebido como profano que o culto a Iemanjá alarga-se e passa a se redefinir, seja através das oferendas e da realização de cultos e da procissão, como o derradeiro encontro aos devotos de Iemanjá com a natureza. Ou seja, a cidade do Rio Grande, como a gente vem falando desde o início desse curso, é o berço do batuque, lá no século XIX, né, no estado do Rio Grande do Sul, mas ela também é o berço da Umbanda, né, no finalzinho da década de 20 do século passado. Ou seja, desde 1926 a gente já tem a prática da Umbanda consolidada aqui no nosso município. É através dessa perspectiva, né, da sabedoria de africanos e africanas aqui escravizados, que o batuque se consolidou como culto no estado do Rio Grande do Sul, e também a Umbanda, né, já num processo mais híbrido, num processo mais sincrético, vai se consolidar. Na década de 30, a gente vai ter uma certa expansão dos terreiros de Umbanda, 30 e 40, né? Mas na década de 60 é quando a Umbanda de fato já está consolidada enquanto religião em todo o país, né? E o cassino da década de 1960, a Praia do Cassino, pretendia-se não, né, como um espaço de balneário, um espaço turístico, né? Para isso, então, as autoridades locais, a elite local rio-grandina, buscava formas de investir no cassino, né, e de atrativos turísticos, né, para que as pessoas, então, viessem veranear na praia. Então, era um cassino que se pretendia entrar para o rol do turismo. Era um cassino que estava se urbanizando ainda mais, né? Já era o finalzinho já das ferrovias e o início, então, das rodovias que ligava a estrada Rio Grande Cassino. Era um cassino que a especulação imobiliária estava investindo. Então, o culto a Iemanjá, que antes era realizado, né, até a década de 60, início da década de 70, na Laguna dos Patos e no Saco da Mangueira, ele vai começar, então, a ser executado também na Praia do Cassino, né? E principalmente através da expansão da Umbanda no nosso município. E aí, a gente vai ter a festa de Iemanjá na Praia do Cassino, é anterior à década de 60. Entretanto, 1º de fevereiro de 63 é o marco de sua celebração por iniciativa da recém-fundada Liga Espírita de Umbanda Rio-Grandina Mãe Iemanjá, no qual providenciaram a estrutura mínima para a realização do evento, né, com gerador de energia,
instalação de postes e logística, né? Isso estava muito vinculado ao Centro Espírita de Umbanda, Cruzeiro do Sul, né? Através das figuras de João Paulo Araújo e Nilson Araújo, pessoas da elite rio-grandina, né? Que professavam a religião da Umbanda, né? Como eu já disse anteriormente, a Umbanda já estava expandida e bem disseminada entre a classe média brasileira, e em Rio Grande isso não é diferente. Então, é através dessas pessoas que a festa de Iemanjá ela começa a ser realizada na Praia do Cassino, e tem a sua primeira edição a partir dessa perspectiva na década de 60. Mas em 68, o jornal Rio Grande, em 66, né, já se falava dessa necessidade. Ó. Os adeptos da Umbanda realizaram, às 0 hora do dia 1º, a sua oferenda a Iemanjá, Senhoras das Águas, derivação da imagem cristã de Nossa Senhora dos Navegantes, no culto primitivista africano trazido para o nosso país com os escravos negros e altamente difundido até nossos dias. A oferenda a Iemanjá, a essa altura, tornou-se um espetáculo turístico extraordinário, beleza e leveza à praia. Anualmente, um número excepcional de pessoas. Desta vez, não será demais calcular em 60 mil participantes e assistentes na praia do Cassino, com cerca de 2 mil veículos enfileirados entre a zona balneária central e os moles da Barra, de luzes acesas em duplas fileiras que semelhavam-se a uma imensa e bem iluminada avenida. Entre as 21 e 23 horas de terça-feira, o tráfego na rodoviária que conduz ao cassino era de extraordinária intensidade. Automóveis, caminhões, ônibus repletos de pessoas dirigiam-se à praia, com participantes e assistentes do que seria um espetáculo deslumbrante para os olhos e ouvidos. Delegações umbandistas de Pelotas e de Porto Alegre se fizeram presentes, denotando que, para as oferendas a Iemanjá, Rio Grande tornou-se um centro de convergência. A cerimônia realizada no cassino, aliás, não é única, pois na costa do Canal, nas proximidades do Matadouro e do Saco da Mangueira, também se realiza, não obstante ser a do balneário principal a que maior número de pessoas atrai. Ou seja, o jornal de 66 estava dizendo que o cassino tinha um grande evento, né, que deveria ser prestigiado e que já estava sendo prestigiado e estava se tornando um centro de convergência de umbandistas de outras localidades, né? Isso é uma realidade já desde o início da celebração de Iemanjá na orla da Praia do Cassino. E aí, como uma medida efetiva, né, de atrativo turístico, eles dizem, né, que as oferendas do Matadouro, né, da região aqui da Laguna dos Patos, perto da minha casa, e do Saco da Mangueira eram bonitas, mas a do Cassino era a mais bonita, e portanto já começava então um movimento de propaganda, né, de propagação dessa festa, né, como uma perspectiva turística. E aí, em 68, né, por iniciativa de um vereador que propõe a oficialização da festa de Iemanjá, por compreendê-la como um evento religioso e cultural, argumentando esse vereador cerca de 2 mil terreiros na cidade do Rio Grande, resultando que a celebração em Iemanjá era a maior festa religiosa do Rio Grande do Sul, e por isso requisitava à subprefeitura do Cassino a infraestrutura necessária para a realização do evento, ou seja, uma forma de apropriação, né? O Estado se apropriando de bens culturais. Lembram que eu falei lá na primeira aula, né, que o Estado busca elementos oficiais, então, para uma identidade nacional, isso não vai ser diferente com os municípios, sob qualquer perspectiva. E aí, nesse sentido, enquanto querem alçar o cassino na rota turística do estado do Rio Grande do Sul, eles veem esse potencial, né, de atrativo de pessoas através da celebração bandista. E, de fato, a requisição do vereador ela vai ser aceita pela prefeitura e pela subprefeitura do Cassino, e aí, então,
ela passa a ser estruturada, né? Então, aí o jornal de 1968, na página 8, ou seja, no mesmo ano que o vereador solicitou, ele diz o seguinte: conforme amplamente noticiado, os umbandistas de Rio Grande e de vários pontos do estado convergiram anteontem à noite para a Praia do Cassino e, atrás de si, milhares de curiosos também, para uma jornada de Iemanjá, sob um bem montado dispositivo de segurança que, que estiveram empenhadas as polícias rodoviárias e militar. Extensas fileiras de ônibus e automóveis passaram pela estrada enquanto a vila balneária regurgitava na sua noite de maior movimento. Vindos de vários pontos do estado, os umbandistas, com suas vestes brancas, viram abrir-se a solenidade num palanque armado pela prefeitura e fartamente iluminado, distribuindo-se depois ao longo da praia, que em extensão é a maior do mundo, oferecendo condições excepcionais para uma concentração de de âmbito estadual. Depois da meia-noite, vários terreiros se formaram ao ar livre, ornamentados com figuras de Iemanjás de Preto Velhos, em torno das quais os adeptos da Umbanda realizaram suas sessões entre cânticos ritmados e oferendas de cachaças e fumos e charutos, indo depois molhar-se nas águas do oceano, numa homenagem a Iemanjá. A jornada avançou pela madrugada e manteve o cassino desperto. E pode ser considerada como a maior de todas realizadas até aqui. Ou seja, o jornal, então, complementando, né, o trabalho do Estado, né, da Prefeitura, principalmente, sobre o evento, né? Então, ainda essa propaganda, né, de uma forma de divulgar o cassino, de ajudar o cassino a entrar para esse rol do turismo, né? E aí eles vão descrevendo e, de certa forma, vão naturalizando, ajudando a naturalizar os rituais umbandistas. Aí o monumento a Iemanjá, né? O monumento a Iemanjá, a gente tem que falar, a gente não pode deixar de dizer que o monumento a Iemanjá, ele foi construído, né, pelo escultor Érico Gobi, né? E aí diz o seguinte: pesando 2 toneladas e medindo 2,10 metros de altura, a escultura de Iemanjá, localizada na Avenida Rio Grande, na Praia do Cassino, é obra do autor e escultor rio-grandino Érico Gobi, que morreu em 2009. Entre os anos de 1971 e 73, o artista projetou e esculpiu a estátua de Iemanjá, ao qual ficou em exposição no seu ateliê. O fato que atraía intensa visitação por parte dos rio-grandinos e também por devotos oriundos de diversas cidades do interior, bem como Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, quando ele construiu essa Iemanjá, ele viu esse potencial, né, turístico da festa e viu também uma forma de colocar um símbolo, né, que representasse. Então, ele esculpiu a imagem de Iemanjá. Essa imagem ficou em exposição não só no ateliê dele, depois existem relatos orais que a imagem ficou em exposição no antigo Cine Glória, aqui na cidade do Rio Grande, e aonde diversas pessoas iam visitar, né, iam apreciar o monumento, né, pessoas vindas de diversos lugares do país, que tentaram também adquirir, né, comprar o monumento. Mas aí houve toda uma mobilização dos umbandistas da cidade do Rio Grande para a aquisição do monumento, né? E essa mobilização se deu de várias formas, através de doação de dinheiro, mas também através da elaboração de eventos, né? Muitos deles organizados pela Liga Rio-Grandina de Umbanda, que a gente já citou aqui, e pelo Centro Espírita Cruzeiro do Sul. Aí aqui você vê fotografias de eventos culturais, né, em prol da arrecadação de recursos, né? Aqui você tem o coral, teve também um concurso chamado A Rainha da Criança, enfim, diversas mobilizações por parte dos umbandistas
rio-grandinos para, então, adquirirem o monumento a Iemanjá, né? Fato este que vai ser consumado, né? Eles têm textos, têm pesquisas que dizem que foi a Liga Rio-Grandina, através da Liga Rio-Grandina, né, que adquiriram o monumento a Iemanjá por 35 mil cruzeiros, né? Um valor bem alto, mas então o monumento do escultor rio-grandino permaneceu, então, na Praia do Rio Grande. Recentemente, a Urumi organizou a 46ª Festa de Iemanjá, no ano de 2021, e que ela não pôde ser realizada nos moldes e que a gente vai apresentá-la aqui. Ela foi realizada através de uma live, né? E nessa live contava, então, com um documentário. E neste documentário, o secretário da Cultura fala de toda essa... O então secretário da Cultura na época, né? Da aquisição do monumento, Renato Albuquerque, ele relata, né? Que a Liga de Umbanda e a Urumi compraram essa imagem e para colocar lá no local, vi toda uma disputa, né? Para decidir, então, a posição correta da imagem, né? Se ela ficava de costas para o mar, de frente para o mar. E nesse relato, Renato Albuquerque, além da disputa, ele relata que era um dos primeiros monumentos de Iemanjá na orla do Brasil, né? Na maioria das praias do Brasil não existia um monumento a Iemanjá. Então, é bem simbólico a gente pensar esse bem cultural material, né? Embora a celebração seja um bem imaterial, o monumento é um bem tangível, a gente já viu isso nas aulas anteriores, e que ele está vinculado à história não só do escultor, mas a história também da Urumi, a história dos umbandistas da cidade. E aí a primeira festa de Iemanjá oficial foi em 1975, né? Mas a instalação do monumento foi realizada, né, em 1976. Ele foi colocado no local, né? Que não é o local que a gente conhece hoje, que daqui a pouco a gente vai ver. Mas aqui também eu trago o recorte do jornal Rio Grande, de 1976. Aqui são duas fotos. Em cima você tem, bem à direita do vídeo ali, o palanque, que é aquele que eu descrevi na fala anterior, e lá no fundo você tem a sombra, né, branca lá, de Iemanjá, e os fiéis olhando para aquele monumento. Aqui embaixo eles já estão de frente para o monumento, né, provavelmente realizando cânticos, enfim, e você percebe que eles estão muito próximos, né? E aí aqui está o discurso oficial, então, dessa primeira festa de Iemanjá, né? Descrevendo como era, então, a programação oficial, né? A União de Umbanda Mãe Iemanjá, que já era a Urumi, na noite de hoje reunirá os fiéis para a grande homenagem que será prestada a Iemanjá quando os ubandistas efetuarão a inauguração da estátua feita pelo escultor rio-grandino Érico Gobi na Praia do Cassino. A programação, organizada pela entidade, começa ao meio-dia de hoje com uma grande peixada a ser oferecida aos elementos da imprensa e da radiofonia local, a ter por local o Hotel Atlântico. Às 22h30, usará a palavra o orador oficial, que vai saudar as autoridades e dissertar sobre o evento. A seguir, falarão diversos representantes de entidades da Umbanda locais e visitantes. Quando os relógios marcarem 23h30, formar-se-á uma corrente somente de caciques para a consagração de Iemanjá. Finalmente, às 24 horas, será feita uma prece e cantando um ponto de Iemanjá, quando será levado em procissão um barco de oferendas a Iemanjá. Após, cada centro fará os seus trabalhos sobre orientações de seus caciques. Jornal Rio Grande, domingo, 1º de fevereiro de 1976. E aí aqui, à esquerda do vídeo, é aquele monumento, né? O primeiro momento em que ele é instalado não é ali no final da Avenida Rio Grande, porque a gente sabe que o cassino ele tem a questão das dunas, né, que modificam a paisagem, principalmente na década de 70, 60 e 80, modificavam. Então, Iemanjá era pouco mais próximo à orla, né, e o pedestal em que a imagem estava instalada era mais baixo.
Aí você pode ver ali, à esquerda, bem na base da imagem da Iemanjá, já está queimado, né? Dos umbandistas, dos fiéis acenderem velas, enfim, o monumento já estava sendo depreciado ali na década de 80. E aí então é que ele passa para o local que está hoje. É feito um pedestal mais alto, né? Para então preservação dessa estátua, né, que já foi depredada. É importante a gente colocar isso, que já foi alvo de preconceito religioso, de intolerância e racismo religioso. Diversas vezes as mãos de Iemanjá já foram destruídas, né, por vândalos e por intolerantes. Érico Gobi diversas vezes refez as mãos de Iemanjá, né, e deixou já as mãos prontas para outra ocasião, enfim, o monumento, o patrimônio sendo destruído, né? Mas por que somente o da Iemanjá, né? Esse foi sempre alvo, né? E continua sendo, até bem pouco tempo, 2015, 2016, ela foi alvo também de ofensas racistas e intolerantes. Então, é importante a gente pensar nesse monumento que simboliza a Umbanda na cidade do Rio Grande, também como alvo desse preconceito que é constante no país, né? Está vinculado ao racismo religioso. Então, na perspectiva oficial, as datas que se destacam aqui é que elas, apesar de existir desde a década de 60, ela foi oficializada em 1975, considerada como a sua primeira edição, e a inauguração do movimento em 76. Na década de 90, a festa entrou para o calendário oficial de eventos municipais através da Lei 5291 de janeiro de 99. Em 2003, através da Lei 5770, as festividades em Iemanjá são declaradas bem imaterial, né, compondo o patrimônio cultural da cidade do Rio Grande. E em 2008, como eu já falei em vídeos anteriores, a festa de Iemanjá e a festa de navegantes das cidades de Rio Grande e São José do Norte, respectivamente, foram declaradas como patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul através da Lei 12.988. Isso num vídeo anterior eu falei, né, que quando a Urumi soube que a festa de navegantes seria então patrimonializada pela Assembleia Legislativa do Estado, houve uma mobilização dos umbandistas, do presidente da Urumi, né, que acionou o então orador e vereador Charles Saraiva, orador da Urumi, para articular, né, a inserção da festa de Iemanjá junto com a festa de navegantes, haja vista que a data da festa de Iemanjá é vinculada ao sincretismo afro-católico, porque ela é sempre realizada à meia-noite, né, do dia 1º de fevereiro para o dia 2 de fevereiro. Então, houve um entendimento, uma mobilização política da Urumi, de umbandistas, para que fosse inserida. E aí, de fato, o vereador Charles Saraiva entrou em contato com outros vereadores e o pessoal entrou em contato com os deputados estaduais e inseriram a festa nesse calendário, né, juntamente com o projeto de lei de patrimonialização. Então, foram as duas festas, foram por unanimidade, foram aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E aí aqui a gente já vê a importância, né, daquilo que a gente estudou lá nas primeiras aulas, né, de entender que a Constituição Federal de 1988 previa que os bens patrimoniais representassem todos os segmentos sociais, né, não apenas os segmentos tradicionais, que eram o Estado brasileiro e a religião católica. Então, quando se insere a festa de Iemanjá nessa legislação, a gente tem que pensar que a gente está cumprindo a lei federal, né, ou seja, a Constituição Federal de 88, né, que prevê, então, que o patrimônio cultural, material e imaterial, ele tem que representar todos os segmentos da sociedade brasileira, o segmento africano, indígena e europeu. A dimensão cultural da festa de Iemanjá, né? O patrimônio cultural não se restringe à produção material humana, mas abrange também a produção emocional e intelectual, ou seja, tudo aquilo que permite o homem a conhecer a si mesmo e ao mundo que o rodeia
pode ser chamado de patrimônio cultural. Assim, patrimônio cultural é um conjunto de bens permeados de significados e identidades com valores simbólicos. Nessa perspectiva, a festa de Iemanjá da Praia do Cassino torna-se patrimônio cultural, pois nela há uma dimensão específica do tempo, do espaço, seja sagrado ou profano, e experiências sociais e religiosas. E agora eu preciso conversar com vocês sobre cada uma dessas dimensões culturais. A dimensão cultural de tempo presente na festa de Iemanjá da Praia do Cassino. Na perspectiva temporal, a gente pode dizer que a festa de Iemanjá, realizada na cidade do Rio Grande, ela remonta, né, à historicidade da fundação da Umbanda no município. Então, a gente sabe que a Umbanda, como eu já falei lá, desde a década de 30, a consolidação da Umbanda na década de 60. Né? Após a oficialização, a dimensão temporal da festa ela se torna o quê? Há um período de um ano entre uma festa e outra. Então, a gente já tem um tempo, né? Seja por parte da Urumi ou dos diversos terreiros que dela participam. Os terreiros vêm de Frederico Westphalen, vêm do Uruguai, da Argentina, de Florianópolis, vêm de Bagé, de Canguçu, vêm de diversas outras cidades do estado do Rio Grande do Sul, que esperam, principalmente cidades que não possuem praia, que não possuem acesso ao oceano, haja vista que o culto a Iemanjá no Brasil é vinculado ao mar, né? Como a gente já viu na aula anterior. Então, eles esperam um período de um ano, se organizam durante um ano para então chegar. Então, a gente já tem mais um tempo aí da festa de Iemanjá, no evento em si. Nos últimos anos, sempre ocorre nas datas de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Então, se alargou um pouquinho a perspectiva de tempo, que é quando essas excursões desses terreiros se mobilizam. Tem terreiros que chegam a vir com 2, 3 ônibus lotados para participarem do evento, né? Para participarem da festa de Iemanjá. E entre esses dias, diversas temporalidades se destacam, como o tempo da organização, seja por parte da Urumi ou por parte dos terreiros que participam, né? O tempo da procissão, que é quando se organiza a procissão, ela sai da frente do Hotel Atlântico a partir das 22h30, tem um tempo delimitado para chegar até o palanque oficial, né? O tempo da abertura oficial, que é quando as autoridades umbandistas vão lá expressar a sua manifestação de fé e devoção a Iemanjá, expressar o seu desejo de que Iemanjá abençoe a todos e todas as participantes. E o tempo dos rituais, que é o tempo das sessões, dos batuques, dos candomblés, das oferendas. É o tempo também de que muitos fiéis saem das suas casas na cidade do Rio Grande e caminham a pé até o monumento de Iemanjá. Então, existe uma dimensão cultural de diversas temporalidades que estão vinculadas a esse bem cultural que é a festa de Iemanjá. E é interessante a gente pensar aqui a procissão, como eu vinha falando. Essas fotos que eu estou usando aqui, elas foram feitas por Josiane Borges de Moraes, minha amiga, fotógrafa e professora, e eu fiz o roteiro das fotos, das imagens, não só para esse curso, mas para minha dissertação do mestrado. Então, a gente eu pedi para ela fazer, e ela fez durante todo o dia 1º de 2020, né? 1º de fevereiro, a 45ª Festa de Iemanjá. Aqui a procissão, a dimensão temporal da festa. Mas a festa, ela tem mais do que uma dimensão temporal, ela sempre ocorre num lugar específico, né? A celebração ocorreu primeiramente, como a gente falou, na Lagoa dos Patos e no Saco da Mangueira, né? Então foram os primeiros lugares de realização dos rituais dos umbandistas e batuqueiros de Rio Grande em relação a Iemanjá, e atualmente ocorre num lugar específico, a Praia do Cassino. Na Praia do Cassino existem outros lugares, né? Monumento, né? É um lugar, é um bem material cujos fiéis leigos e curiosos demonstram sua fé e admiração a Iemanjá. O Campo do Praião é o local onde os afro-religiosos se apropriam, é o local profano, que ao longo do ano todo, né? Ali se realiza jogos de futebol,
a festa do peixe, se realiza encontro evangélico, se realiza a parada LGBTQIA+, e se realiza a festa de Iemanjá. Então, é um espaço que eu costumo dizer que é o espaço democrático. Mas durante o período da festa, de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, ele transforma-se, então, num espaço sagrado para os umbandistas, batuqueiros e candomblecistas. Então, é quando essas pessoas se apropriam daquele lugar para realizar as suas sessões espirituais, suas terreiras, dar passe, dar consulta, realizar diversas outras perspectivas. A Avenida Rio Grande é um dos lugares que compõem a festa de Iemanjá. É o espaço onde ocorre não só a procissão, o cortejo, né, a procissão de Iemanjá, como bem o comércio, as relações de troca, né, presentes no evento, porque a festa de Iemanjá, como eu já venho dizendo desde as aulas anteriores, das falas anteriores, a festa de Iemanjá ela também vai se configurar como um espaço, um lugar de troca de saberes, né? Um lugar economicamente ativo, um lugar de sociabilidades. E a Orla da Praia, né? Que é o espaço onde os fiéis, os leigos e também os curiosos expressam e realizam diversas formas, né, de a sua fé, seus rituais à Rainha do Mar. Aí aqui eu fui utilizando fotos, né, de alguns fotógrafos rio-grandinos que eu solicitei para minha pesquisa. A gente tem a fotografia aqui de Beth Oliveira, em 2020 também. E aqui os rio-grandinos, os umbandistas ocupando a beira da praia, né, realizando as suas sessões, as suas homenagens, na frente do mar. O Campo do Praião, aqui em cima, à esquerda, à esquerda do vídeo. Aqui embaixo, a Avenida Rio Grande, com o comércio, né? E esse comércio ele está vinculado àquilo que eu falei lá na primeira aula, a economia do axé, né? Que é quando se vende objetos para as oferendas, o barquinho, as imagens, as flores, as cocadas, a canjica, velas, perfumes, espelhos, tudo que se possa imaginar para dar suporte ao comércio formal, né? O artesanato vai estar presente também, como eu falei na aula anterior, né? Porque pessoas do axé também existem muitas delas que são artesãos, que são vinculados aos cultos de matriz africanas e que utilizam o espaço para a comercialização, principalmente a comercialização de alimentos, né? Que é uma possibilidade de emprego, né? Emprego informal, as pessoas que buscam uma renda extra, que vão lá para dar suporte, porque, como eu falei na primeira aula, o cassino se pretende um grande balneário, mas ele não se estrutura para tanto. Né? O comércio do cassino, ele não é voltado primeiro para a grande massa popular que ocupa a festa de Iemanjá, né? Ela é composta por uma grande massa popular. A festa de Iemanjá ela não é uma festa elitizada e, portanto, os bares, restaurantes do cassino vendem produtos muito caros, né? E esse comércio informal, ele vai dar suporte, né? Porque mesmo que o comércio cassino, os restaurantes, os bares, tivessem preços populares nos seus alimentos, ainda assim eles não dariam conta de alimentar cerca de 100 mil pessoas que passam pela Praia do Cassino ao longo da festa de Iemanjá. Então, é muito necessário que se tenha o comércio informal para para dar suporte a esse comércio formal, né? E principalmente também o campo ali utilizado como acampamento, né? Muitas pessoas criticam isso, mas a gente precisa pensar que locar um imóvel no cassino é muito caro. O cassino é um balneário que oferece pouca infraestrutura da perspectiva política social, e o setor imobiliário é muito caro para as pessoas com pouco recurso. Então, eles vêm de excursão, bandistas vêm de excursão e vêm essa possibilidade também de acamparem ali, porque é para isso. A festa também é um espaço de sociabilidades. Por mais que alguns umbandistas e pessoas vinculadas à religião critiquem, é um espaço de sociabilidades. Essas pessoas que estão aí, a maioria delas moram em cidades que não têm acesso ao mar. Muitas das crianças que vêm junto é a primeira vez que têm acesso a um banho de mar. Então a gente precisa entender a importância desse patrimônio, que é a celebração de Iemanjá,
para isso também, para essa possibilidade de acesso a bens, acesso a lugares, acesso a serviços. E as experiências, né? As experiências de fé e devoção, que é algo individual, mas também coletivo, que vai estar expresso na procissão, como já falamos, nas oferendas, nos rituais, que trazem efeitos à vivência individual e coletiva, né? Do uso daquele espaço. Então, são experiências, muitas das pessoas, né? Vêm de diversos lugares do estado, mas também rio-grandinos, que vão lá pagar sua promessa, que anualmente caminham do centro da cidade ou da área urbana até o Balneário Cassino, né, para agradecer aos feitos, né, à Rainha do Mar. A intensificação das trocas, né, o ofertar e receber axé. E aí, especificamente vinculado às oferendas, e aí a gente pode ver mais a imagem aqui, que eu botei autor desconhecido, mas é da Josiane Borges de Moraes, a imagem aqui, né, a sociabilidade das pessoas fazendo oferendas, e nesse caso aqui em específico, umbandistas, mas não são só umbandistas, né? As pessoas que se mobilizam para chegar até a praia. Muitas vezes as pessoas não professam a religião como um todo, né? Não se autodenominam como umbandistas ou batuqueiros, mas ainda assim levam lá sua oferenda, sua canjica, sua cocada, espelhos e tal, as suas flores, para agradecer as graças alcançadas por Iemanjá. A mobilização de recursos, né? Desde dinheiro público, porque a estrutura oficial da festa de Iemanjá, através da lei 12.988, da lei estadual, que transformou ela como patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul. Então, vem um incentivo do governo do estado, que é repassado para a Secretaria do Cassino, né? E para a área da cultura, para então se desenvolver o evento, né, cultural. Então, há uma mobilização de recurso público, tanto para organização da procissão, organização do palanque oficial, ornamentação do monumento, pintura, muitas vezes reparos e reformas no monumento, e da estrutura do barracão oficial da Urumi, né, que é a instituição que organiza a festa de Iemanjá desde 1975. Então, precisa então ter um incentivo público, já que essa festa atrai milhares de pessoas para celebração, né? Que vão também deixar aqui, através do consumo de alimentos, do consumo, seja lá de pedágio, seja lá do setor hoteleiro, do setor imobiliário, dos supermercados e mercadinhos do cassino, do comércio informal, vai haver essa troca de dinheiro, né? é, que é importantíssimo, né, na perspectiva de se pensar o patrimônio, porque é isso que vai incentivar, impulsionar a economia para que no ano seguinte também a gente consiga realizar um novo evento. Que a gente tenha as fotografias sobre tudo isso que estou falando, né? As pessoas aqui, na primeira imagem em cima, né, em frente ao monumento, vocês podem perceber que a maioria delas, ou quase todas, não estão vestindo roupas rituais, nem de umbanda, nem de candomblé, nem de batuque. Isso significa a participação massiva de fiéis, de pessoas, muitas delas ali, como eu já disse, que não se declaram como umbandistas, né? São os chamados leigos, mas que têm fé na Rainha do Mar. E aqui embaixo é a mesma coisa, você vê ali o pedestal de Iemanjá repleto de oferendas de todo tipo, né? Daquilo que esse processo de aculturação dos rituais de Iemanjá, né, relegou, que é a oferenda da canjica, dos doces, né, à base de coco, das flores, o barquinho, o perfume, o espelho, né, o pente, tudo aquilo que compõe a figura de Iemanjá, como a gente falou na aula anterior, né, que está vinculada à maternidade, vinculada à vaidade, vinculada à fartura, né, vinculada à prosperidade. Então, tudo isso vai aparecer nas oferendas, né? E as relações, as experiências, né, as trocas de saberes. Aqui você vê a foto de Arthur Barcelos, também em 2020, uma roda de candomblé realizada na orla da praia, né? Não foi no Campo do Praião.
E então a gente pode pensar que, para quem acredita que as sessões espíritas só acontecem ali no Campo do Praião, não, ela acontece em diversos pontos da Praia do Cassino. E aí aqui você tem, né, os orixás aí manifestados, que vai se estabelecer uma troca, né, uma troca desses fiéis, desse terreiro em questão, com os fiéis ali que estão assistindo, pessoas que estão mobilizadas assistindo. A gente pode ver uma vasta, que isso vai aparecer muito em quase todos os terreiros que se instalam, né? O colorido, tudo é decorado nas cores da divindade, né? Que, como a gente já viu, é o azul e branco, que lembra o mar, os balões, aqui na questão do candomblé, o verde, né? Porque as folhas, o culto à natureza, faz parte dessa perspectiva. Isso tudo são elementos importantes que fazem desse patrimônio cultural permanecer vivo, né? Porque alguns desses elementos estão presentes lá em África, que vão sendo ressignificados ao longo da história da escravidão no Brasil e dos terreiros de Candomblé e Umbanda, e que chegam, né, e que se mantêm vivos na cidade do Rio Grande através dos primeiros africanos e africanas aqui escravizados, que foram ressignificando, né, e dando origem ao Batuque do Rio Grande do Sul e posteriormente à Umbanda. E aí temos aqui a festa de Iemanjá, uma celebração então que ocorre na Praia do Cassino há mais de 56 anos e preserva elementos culturais afro-brasileiros em suas diversas formas de cultuar a divindade das águas, sendo um evento constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua relação com a natureza e com sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade nos rio-grandinos, que é aquilo que eu acabei de falar no slide anterior. E neste sentido, os umbandistas e africanistas da cidade do Rio Grande e de outras localidades protagonizam a celebração à Rainha do Mar e, ao longo do tempo, apresentam o seu poder de articulação social, religiosa, política, né, transformando a festa de Iemanjá em um dos maiores eventos do Brasil. Assim, caciques e chefes de terreiros, babalorixás e alorixás, pessoas vinculadas ou não a entidades associativas, por mais de 50 anos, estabelecem laços de resistência entre si e a sociedade civil. Muitas vezes a festa de Iemanjá foi criticada pela utilização do campo do Praião, outros pela falsa perspectiva de poluição das oferendas, o que não é verdade, né? Porque a gente sabe que quando termina o evento, a prefeitura limpa a orla, tira tudo aquilo que já se transformou em lixo, né? E, né, e aí eles tentam, né, através dessa resistência, com vistas a preservar esses rituais litúrgicos, né, e transmitir às gerações futuras o testemunho dessa experiência, né, e das aspirações humanas, a fim de nutrir a criatividade em toda a sua diversidade e inspirar um verdadeiro diálogo entre as culturas. Aí é uma citação de Carli e Farinha, uma pesquisa da UFPEL. E aí aqui a gente tem a festa de Iemanjá em 2015, então as pessoas ocupando aí a Avenida Rio Grande, né? O cortejo a Iemanjá e as celebrações. Vai ter sempre outras manifestações culturais agregadas, né, à festa de Iemanjá. E aqui você tem o exemplo de uma roda de capoeira que sempre participa da festa. Você tem a apresentação de bandas, como já ocorreu Banda Marcial Lemos Júnior, Banda França Pinto, né, as bandas das escolas, tem artistas populares que vão para lá se apresentar, tem rodas de conversa, tem uma série de coisas. Tem a expressão mais íntima da fé, que você vê uma pessoa de joelhos ali, caminhando ao longo da avenida a Rio Grande, né, pagando a sua promessa de fé e devoção a Iemanjá. Tem aí o palanque oficial, né, onde é a estrutura oficial, que eu já mencionei, que é organizada pela Urumi. Essa aí é da edição de 2020, já realizada pela Mãe Maria Correia, que é a atual presidente da Urumi, né? E aqui embaixo, as diversas pessoas realizando as suas oferendas ali, aos pés do monumento a Iemanjá, né? As pessoas ajoelhadas, as pessoas pedindo e agradecendo.
E aí, nessa perspectiva patrimonial, os terreiros, né? Porque toda essa sabedoria, tudo isso que está ali presente na festa de Iemanjá são sabedorias de terreiros que se transmitiram, né, ao longo do tempo. Os terreiros são importantes locais de preservação de memória ancestral africana e afro-brasileira, haja vista que a história dessas religiões é parte da experiência dos africanos fora da África, que no contexto da escravidão transatlântica trouxeram, e como eu já falei, as suas relações com a vida, a morte, as pessoas, a natureza, a palavra, a família, né? Traziam suas formas de ver, pensar, falar e agir no mundo. E a festa de Iemanjá, assim como outras celebrações, né, de cunho religioso, é uma forma singular de viver o fato coletivo e perceber o mundo e com ele se relacionar. Essas relações que eu vinha mencionando, a relação de fé, a relação de política, a relação econômica, a relação social, a realização cultural, né, expressas por diversas formas. A partir da compreensão dos terreiros como lugares de memória, que eu falei e expliquei um pouquinho lá na nossa primeira aula, a festa de Iemanjá da Praia do Cassino contém saberes e sentidos dos grupos envolvidos, bem como expressam, né, essas formas de ver, pensar e agir no mundo que são ressignificados ao longo do tempo. Então a gente pensa aí nesse culto a Iemanjá em África, nesse culto a Iemanjá que chega no Brasil, na década, né, a gente está aí a partir dos estudos que a gente colocou, e aí ele vai vindo, vai se ressignificando, vai ocupar o cenário artístico-cultural do país através das músicas, das poesias, da literatura, das teledramaturgias, do teatro, né? Iemanjá está presente em tudo, nessas expressões artísticos culturais, né? E essas características podem ser percebidas em diversas outras celebrações pertinentes ao universo cultural afro-religioso. Aí você tem diversas outras manifestações culturais que vão ter essa característica, né, de trazer os elementos africanos, os elementos indígenas, os elementos europeus, né, que faz parte desse hibridismo cultural, né, principalmente relacionadas à Umbanda, né. E aí, por fim, pessoal, esta foi a perspectiva, né, a gente viu diversas formas, né, de se conceber o patrimônio material e imaterial relacionado à festa de Iemanjá da cidade do Rio Grande. Então, você tem a dimensão imaterial, que é o evento em si, que vai ter a dimensão temporal, vai ter o lugar como uma referência cultural, que a gente aprendeu na aula de referências culturais. A gente tem o patrimônio material, que é o monumento a Iemanjá, como um lugar símbolo, né, de realização. A gente tem a perspectiva ambiental, que é a relação dos seres humanos, né, quando olham para o mar com uma perspectiva mística e religiosa. Você tem a perspectiva de se pensar a festa economicamente, né, também de uma perspectiva política, que é a articulação de defender esse patrimônio. Você tem a relação de identidade, que é quando essas pessoas, mesmo que não professem a Umbanda, não professem o Batuque ou o Candomblé, se sentem pertencentes ao evento a ponto de caminhar, seja através a cidade até a praia, o monumento, seja de vir, por exemplo, de Florianópolis, Frederico Westphalen, como eu coloquei, de excursão, de acampar. Não é fácil acampar num lugar com pouca estrutura. É, tudo isso para não apenas manifestarem a fé deles. Eles individualmente talvez pensam que estão fazendo isso apenas pelo orixá, mas talvez sem saber, eles estão ajudando a preservar o patrimônio cultural. Então é nessa perspectiva que eu gostaria que todas as pessoas que estão aqui participando dessa videoaula entendam, né, que as pessoas que participam da festa de Iemanjá, em todas as suas dimensões, elas estão, na verdade, preservando, ressignificando o patrimônio cultural e material do estado do Rio Grande do Sul, que é a festa de Iemanjá. Então essa foi a nossa aula. Próxima aula é o encerramento do curso, então eu aguardo vocês com muito zelo e carinho. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.